Yes. Vamos lá. Boa noite. Vamos lá, então. Queridos, palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então, vamos começar vendo qual era o propósito. Deixa eu falar um pouquinho primeiro dessa carta, como é que ela acontece e por que ela acontece. O apóstolo Paulo está com Tito em Creta. Ele está num período entre a primeira prisão e a segunda prisão dele em Roma. E no meio desses dois eventos, ele então vai deixar Tito em Creta e vai partir. Então ele deixa esta carta para Tito, dando a ele recomendações. E ele então fala daquilo que ele deveria fazer, porque Creta supõe-se que era o lugar de treinamento dos soldados romanos. E a gente sabe que os soldados romanos não eram nada de gentis, delicados e honestos. Então, ele deixa esta carta a eles. Aqui está o exemplo típico, o exemplo melhor que nós temos de tudo que nós vimos até agora. O que é o reino de Deus, o que nós fomos chamados para sermos capacitados pela cultura do reino, aquele rei que vem, implanta a cultura, deixa alguém ali como embaixador e ele vai embora. Aqui está acontecendo exatamente isso. Paulo, apóstolo, veio, pregou o evangelho, então ele veio, implantou a cultura do reino. Aí ele pega Tito, põe ele ali como embaixador e diz, olha, agora você é responsável por manter e ensinar a cultura do reino aqui nesse lugar. E ele vai embora. Então, aqui está o resumo de tudo que nós vimos até agora. Agora ele começa a falar de Tito exatamente. Ele vai falar... Então, o que eu quero que vocês entendam, talvez, eu não sei, talvez alguém esteja decepcionado com o que eu estou falando, ou criou uma expectativa diferente. Por quê? Esse seminário que a gente está fazendo não é para ensinar você a pregar, a fazer oração, não. É para você saber quem você é nesse reino de Deus. Qual é a nossa função como discípulo de Jesus. Então, ele vai agora começar a falar de algumas coisas que são importantes para a vida de Tito, ali onde ele está. Então, veja bem, ele começa aqui dizendo... Então, propósito do ministério, carta do apóstolo Paulo. Paulo exige ordem na igreja e um viver correto de uma ilha, que é a ilha de Creta, conhecida pela preguiça, glutonaria, mentira e maldade. Os cristãos deveriam ser autodisciplinados como indivíduos e devem ser ordeiros como pessoas que formam um corpo. Que corpo? A igreja. Precisamos obedecer essa mensagem nos nossos dias de hoje, que está difícil, né? Quando a disciplina não é respeitada ou recompensada pela nossa sociedade. Embora outros possam não apreciar nossos esforços, devemos viver uma vida íntegra, obedecer ao governo e falar com prudência. Devemos viver unidos e pacificamente na igreja e sermos exemplos vivos de nossa fé para a sociedade contemporânea. Fiz questão de ler isso aí, por quê? Isso é algo que, se alguém estiver pensando, isso aqui era lá para a época de Paulo, Tito, não. Isso é mais atual do que nunca, queridos. Viu? Nós estamos vivendo hoje um tempo nas igrejas onde o mundo está entrando na igreja, nós estamos vendo a influência do mundo na igreja, onde
Tudo isso tem entrado. Preguiça, glutonaria, mentira, maldade, contendas, tem lá. E nós, como indivíduos e corpo dessa igreja, devemos ser disciplinados, ordeiros, né? Então, precisamos hoje entender que essa mensagem era para a igreja lá de Creta, mas ela é muito atual para os nossos dias de hoje. Então, hoje, nós parece que ser honesto, ser ordeiro, ser fiel é algo assim extraordinário, é uma coisa do outro mundo. Aquele que tem essas qualidades, o cara é um ET, quando não deveria ser. Nós deveríamos ser exatamente isso que está escrito. Por quê? Essa é a natureza que Deus formou em nós. Então, ali na carta de Tito, então, o apóstolo Paulo começa como? Paulo, ele está falando dele, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Então, aqui ele está dando duas referências para a gente, que uma delas é servo e apóstolo. E alguém pode dizer, mas isso é contradição? Como é que um cara pode ser servo e apóstolo ao mesmo tempo? Então, veja bem, o servo tem um compromisso de obedecer. O apóstolo é aquele que é enviado, o mensageiro, o missionário. Paulo servia a Jesus e era mensageiro e missionário de Deus. E também foi discípulo, mas de ninguém. O que Paulo dizia? Com quem que ele aprendeu? Com Jesus. Então, não era discípulo de algum personagem bíblico, mas ele era discípulo de Jesus. Missão do servo, compromisso de obedecer. Do apóstolo, mensageiro, levar a palavra. E do discípulo, aprender com aquele que está discipulando e transmitir aquilo que está aprendendo. Então, lá no versículo 5, ele diz a Tito que tenha boa ordem. Então, o discípulo tem que ser disciplinado. Olha que coisa interessante. Discípulo, disciplinado. Tem a mesma raiz da palavra. A disciplina faz parte do discípulo. Ele tem que ser disciplinado. O Espírito de Deus não é bagunceiro, ele é ordeiro. Então, ele vem e começa a falar. Então, servo de Deus, apóstolo de Jesus, segundo a fé dos eleitos de Deus. Quem são os eleitos de Deus? Nós, a igreja. Somos os eleitos de Deus. E o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então, ele começa dizendo, e ele fala aqui no versículo 5, e diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. O que Paulo está dizendo? Eu estou te colocando aqui como agora representante do reino, você é embaixador, e você vai transmitir e fazer permanecer essa palavra aqui, né? De cidade em cidade. Então, isso com ordem, com disciplina. Então, ele está dando a ele. Ele está dizendo, você tem que liderar. Você é o líder, não mais eu estou indo embora. Você tem que ensinar a doutrina. O que era? No nosso estudo, a cultura do reino. E fazer o povo amadurecer espiritualmente. Levar esse povo a conhecer a palavra. Então, Paulo diz numa das cartas, ele diz assim, olha, antes eu dava leite para vocês, mas agora vocês precisam crescer, não dá mais para ficar. Então, tem gente que faz 20, 30 anos que está na igreja e não cresce, não amadurece.
não aprende, não procura conhecer a palavra. Então, o que o apóstolo está dizendo é isso: você tem que liderar, você tem que ensinar e levar o povo a crescer. Então, essa é a missão de um discípulo de Jesus. Não é só do pastor, do presbítero, do diácono, do apóstolo, do evangelista. Não. Nós temos que crescer e fazer aqueles que estão junto conosco crescer também. Então, é uma missão que nos é dada. Então, quando Paulo fala servo de Deus, ele está falando o quê? Eu estou obedecendo. Em outra versão, ele fala escravo de Deus. Quando a gente lê essa expressão escravo, a gente tem uma noção diferente. Porque o escravo daquela época não era o escravo que a gente entende como aquele que era prisioneiro, aqueles que viviam amarrados, catacumba, não tinha salário, trabalhava para comer e morar. Não era isso. O servo, o escravo, quando se refere aqui, ele era aquele serviçal da casa. Era como a empregada doméstica, como um mordomo, como alguma coisa assim. Então, às vezes a gente lê lá Paulo, escravo de... A gente acha que ele está lá sofrendo, coitado. Não, mas não é isso. É a forma de como ele se colocava, como servir, como obedecer aquilo que Deus mandava. Então, servo de Deus. Lá em João 9,4, ele diz: eu vim para fazer as obras daquele que me enviou. Isto é, ser servo, servir. O apóstolo de Jesus Cristo tem suas qualificações. Então, ele começa a falar aqui, olha, para que você estabelecesse presbíteros como eu já te mandei. Presbítero, bispo, pastor em algumas denominações, né? O presbítero é o pastor, é a figura do pastor em algumas denominações. Então, agora ele vai falar de algumas coisas que são particularmente referidas ao discípulo, ao aquele que vai fazer a obra. Então, a primeira característica que ele dá, que aqui é que eu queria que vocês me ajudassem, né? Então, uma coisa faz parte do caráter, a outras coisas fazem parte do conhecimento. Então, quando Paulo fala, você tem que ser, lá no versículo 6, irrepreensível, ele está falando de caráter ou de conhecimento? Quem quiser falar, abre o microfone e fala. Eu quero ouvir. Caráter. Irrepreensível é caráter. Caráter, eu também acho. Marido de uma mulher, caráter ou conhecimento? Caráter. Caráter, pastor. Caráter. Caráter. Ai, Filhos fiéis. Conhecimento. Conhecimento. Caráter. Conhecimento. Conhecimento dos pais ou dos filhos? Dos pais. Dos pais também. Do ensinamento dos pais, né? Fidelidade é caráter ou é conhecimento? Caráter. Então, Caráter. se eu tenho Caráter. que criar filhos fiéis, Caráter. eu tenho que transmitir a ele o quê? O meu caráter. Tá certo? Todos concordam? Entenderam? Entendi. Para mim criar filhos fiéis, eu tenho que ser fiel. Ok? Se eu não for fiel, eu vou querer que o meu filho seja. Então, veja que Paulo está tratando aqui do quê?
caráter. Ele não está falando ainda de conhecimento. Porque não adianta ter conhecimento e ser um mau caráter. Então, perceba que uma coisa fundamental no discípulo de Jesus é o caráter. Caráter daquele que está sendo discipulado. Dificilmente você vai pegar alguém mau caráter e vai fazer dele um discípulo de Jesus. A menos que ele tenha uma conversão e seja realmente transformado para ser um homem de caráter, irrepreensível, uma mulher de caráter, né? Então, mas aqui ele está se dirigindo, né, ao homem. Então, por isso que muitos aí agora virou moda, né, falar que a Bíblia é machista, né? Porque Deus sempre se refere ao homem, porque ele é o cabeça da casa. Mas aqui no caso, né, também pode ser mulher de um marido só. Não, ninguém vai ficar de fora, não. Não adianta ficar contente. Então, vamos continuar. Então, caráter é ser. Eu sou. Não tem outra explicação. O caráter faz parte do ser da pessoa. Ou eu sou um bom caráter, ou eu não sou um bom caráter. Então, é ser. E aqui o apóstolo Paulo agora vai falar aqui, no versículo, algumas características do homem de caráter para ser um bom discípulo. Ele vai falar que ele deve ser hospitaleiro, amigo do bem, ele deve ser moderado, justo, santo, temperante, No versículo 6. e a fiel palavra, ou seja, a doutrina. Poder admoestar e convencer os contrários. Aí eu pergunto, é fácil ser discípulo de Jesus? Não é fácil. Então, lá tá, isso aí está no versículo Não. 8, tá? Então, ele começa dizendo, ele começa lá aqui em cima, ó, irrepreensível, marido, mulher, ter filhos fiéis, hospitaleiro. O que é hospitaleiro? Ah, vou levar todo mundo para minha casa, vou pôr lá no meu quarto. É receber bem em qualquer lugar, Receber bem. todas as pessoas. É ser hospitaleiro. Ah, isso aqui eu não gosto, esse aqui eu não vou lá na porta receber, não. Esse aqui eu não vou com a cara dele. Ou ele chega lá na igreja ou na sua casa, você recebe cara feia. Porque amigo do bem, moderado. Moderado é aquele que é comedido, né? É aquele que ele não é nem muito acima e nem muito abaixo. Ele é moderado. Justo. Santo. O que é santo? O que é santidade? Quem pode me dizer o que é ser santo? Ser puro, ser íntegro. Puro, íntegro. O que mais? Separado. Separado. Separado do quê? As coisas do mundo, né? Separado do pecado. Separado do mal, do pecado, né? Então, isso é santidade. Ser santo não é receber lá uma coroinha na cabeça, né? Não. Ser santo é você se separar do pecado. Então, a palavra diz, sede santos como eu sou santo. Sejam separados do pecado como eu sou separado do pecado. Então, é isso que ele está dizendo. Temperante é aquele que funciona como mediador.
Ele sempre está ali equilibrando, botando pano quente aqui, acertando ali, mas ao mesmo tempo sendo justo, moderado e podendo admoestar. Essa palavra é muito boa, interessante. O que é poder admoestar? Essa palavra é construída de duas palavras, ad e moeste. Ad é acrescentar, moeste é ensinamento, é disciplina. Então, é acrescentar disciplina. Poucas pessoas têm o dom de admoestar pessoas. Muitas vezes a gente quer chamar atenção, disciplinar, mas não sabe fazer isso. E para fazer isso aqui, precisa estar amigo do bem, moderado, justo e santo, para poder admoestar. E convencer os contrários. O que significa isso? É levar aqueles que são contra, aqueles que são oponentes, não a você, mas à fiel doutrina, à palavra, aos bons costumes, tudo aquilo. E convencê-los de que tem que ter disciplina e ser não contra, mas todos a favor, lutando pelo mesmo propósito. Irrepreensível dispenseiro na casa de Deus. Irrepreensível não tem do que falar dele. Não tem do que falar dela. Então, vejam, nós estamos falando de características daquele que quer ser realmente um discípulo de Jesus. O que ele não deve ser? Então, está lá no versículo 7, começando lá. Não soberbo. O que é soberbo? Nariz empinado. Cerviz dura. Ele se acha manifestação melhor. De orgulho, né? Pode ser orgulho, orgulhoso, né? Pode ser prepotente. O soberbo ele é um pouquinho diferente do orgulhoso, sabe? O orgulhoso ele se orgulha daquilo que ele é, daquilo que ele faz, e o soberbo se acha melhor do que os outros porque ele tem aquilo que ele faz. Está cortando, pastor. Está cortando? Está cortando? Para mim tá bom. Acho que para mim também está normal. Deve ser a sua internet, Jailson. Pastor, o soberbo é prepotente, né? É um prepotente. Ele se considera acima dos outros. O arrogante. Arrogante. Iracundo. É aquele que se ira, se colera, ele explode, aquele que reage de maneira abrupta, né? Aquele que responde de uma maneira bruta, né? A palavra, na Bíblia, lá em Provérbios, diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela incita a ira. Pode ser também ter gênio difícil? Pode ser, pode estar aí dentro, aí, assim, que já é uma... O gênio difícil, Jailson, ele podia até estar aqui embaixo, viu? Mas ele não está lá no temperamento, pastor? Agora, veja bem, o que é gênio difícil? Vamos pensar um pouquinho nisso? O que é gênio difícil? Vamos lá, vamos traduzir isso para o português nosso aqui. Eu acho que a pessoa ter gênio difícil assim, é aquela pessoa, por exemplo, você fala uma coisa, ele nunca concorda. Ele acha que do ponto de vista dele é o certo.
Ele não arreda, sabe? o Então, vulgo o Eugênio, você não cabeça dura. consegue conversar com ele. O vulgo cabeça dura. Cabeça dura. Teimoso. Teimoso. Então, Aí ele acaba ficando não cabe aqui, entendeu? curioso, porque ele não admite, ele quer que você... Eu colocaria ele aqui, ó, caráter. Porque se você for teimoso, mas ouve as pessoas, você vai aprendendo e vai mudando. Mas quando você não quer mudar, é porque é uma questão de caráter. Vamos lá. Não dado ao vinho. Então, não deve ser um beberrão, não deve ser o cara que se afoga nas mágoas no copo de vinho, da cerveja, da cachaça, seja lá o que for. Espancador. Isso aqui está em moda. Esse do vinho também, além dele não beber, ele também não pode ser uma pessoa, como é que eu digo assim, dependente, né, da bebida, né? A dependência, ela vem do hábito, né? E existe até um problema físico, né? Que não sei se chama físico ou biológico, sei lá como é que a gente pode chamar. E existe até uma estatística que 26% da população mundial tem dentro de si a característica de ser um alcoólatra. Como a gente não sabe quem são, então ele fala, olha, não dado muito ao vinho. Em determinado ponto, Paulo fala para... Acho que é para o mesmo Tito, né, o Timóteo? Beba um pouco de vinho por causa do seu problema de estômago lá, né? Então, ele está dizendo como remédio aquilo, né? Então, isso aqui tem que ter muito zelo com isso aqui. Espancador. Esse espancador, eu até vou olhar aqui agora em outra versão para ver o que ela fala, porque eu realmente... Não violento? Não violento. Uma boa. Isso é uma boa. Vamos olhar aqui. Mas talvez, pastor, não só o não violento na força física, né? Mas talvez o não violento no comportamento, né? No geral, né? Vamos lá. Ó. Aqui diz assim, vamos ver numa outra versão. Não deve ser orgulhosos nem briguentos. Uma outra diz, não deve ser orgulhosos nem ter mau gênio. Ou, desculpe, nem violento. Todas elas falam de violento. Todas falam violento. Então, vamos pôr aqui. Violento. Não deve ser cobiçosos. Nesse espancador, cabe também Timóteo 3,3? Lê aí para nós. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiando uns aos outros. Não. Cabe? Não, né? Espancador? Você está falando se cabe no espancador? Sim. Não. Não, né? O espancador é violento mesmo. É aquele que já quer partir para a briga, ele já explode, né? Tem aquele, é o que eu falo sempre, né? Você mostra quem você é, não quando você ouve, mas quando você reage.
Então, o cara já reage gritando, o filho grita, ele já vai batendo. Então, é violento mesmo, né? Com Uhum. palavras e com atitudes. Cobiçoso de torpe ganância. Cobiçoso de torpe é desonestamente, vergonhosamente. E ganância, um desejo imoderado. Queridos, eu não sei se vocês estão fazendo o que eu estou querendo. Quero que vocês leiam isso e pensem em nós. Será que eu estou fazendo alguma dessas coisas aí? Eu tô Não pondo umas entendi. notinhas, minha. Eu tô pondo de 1 a 10 na frente aqui, o que eu sou, de 1 a 10, em cada um. Depois, no final, você soma. Se passar de 50, você está lascado. Bom, até aí tudo bem, querido? Está tudo sob controle? Sob Então, controle. desonesto, vergonhoso, né? E ter desejo imoderado. Seja por qualquer coisa, viu? Desejo imoderado por comer, desejo imoderado por jogar, desejo imoderado por brincar. Quando eu digo brincar, é fazer brincadeiras de mau gosto, né? Ser desejo imoderado por pornografia, desejo imoderado por sexo, desejo imoderado, tudo que é imoderado, a lei é fora do normal, está aí dentro. Então, esse é o cobiçoso, desonesto, vergonhoso, por um desejo imoderado. Barreiras que todo discípulo vai encontrar. Está lá no versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Quem eram os da circuncisão? Judeus. Os judeus. Ele estava falando deles, da igreja, ele não estava falando dos soldados romanos, não. Então vejam, olha aqui, olha que coisa terrível. Porque há muitos desordenados, que não têm ordem, não têm disciplina, faladores, fofoqueiro. Fofoqueiro. Sabe, pastor, sabe o que está acontecendo? Não para orar, sabe, pastor? Para orar. Está cheio, viu? Cuidado com as fofocas. Cuidado, tem fofoca santa. A gente vai fazer, né? Então, desordenados, faladores, vãos e enganadores. Principalmente os da circuncisão. O que você deve fazer com eles, Tito? Tapar a boca. Por que tapar a boca? Porque eles contaminam a casa inteira. Aquilo é como fala lá em Timóteo, né? A língua, sendo um pequeno membro, ela pode causar um mau estrago terrível, como um palito de fósforo numa floresta. Então, antes que seja contaminado toda a casa, tapa a boca dos desordenados, faladores e vãos enganadores. Isso é missão de um discípulo, tem que ter autoridade para isso. Vamos lá. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os que são impuros e descrentes, contaminados e infiéis, pois a sua mente e consciência estão sujos. O que é pureza? Puro. O que é pureza? Vamos lá? Pureza é Sem mancha, sem marca, sem mancha, sem defeito. ser ingênuo, é ser puro.
seria criança, né, pastor? Hã? A criança seria. Criança seria uma criança seria tem uma pureza, Uma vamos dizer pureza. assim, né? A pureza. Isso. Você já experimentou tirar um brinquedinho da mão de uma criança de 2 aninhos? Você Pastor, acha que aquilo lá é pureza? ser puro aqui não está associado ao facto de eu saber o que é certo e optar por fazer o que é certo a despeito do meu desejo de fazer o que é errado. Não seria isso? Só continuando lá com o Marco, a criança já nasce com a mãozinha assim, ó. Com a mãozinha fechada. Você pode tentar tirar, dividir o brinquedo, você vai ver a pureza de uma criança. Então, quando você quer ter ouro puro, o que você faz? Passa no Refina. fogo. Está no fogo. Põe no fogo, né? Aquece até ele derreter, vamos falar aqui uma linguagem, né, bem clara para a gente. E depois, Limpar. quando você queima, você separa as coisas ruins, as impurezas, daquilo que realmente é puro, ouro. Aí você tem ouro puro. Então, ele é filtrado, ele é peneirado. Então, o que é ser puro? É quando a palavra de Deus passa por você e te purifica, tira aquilo que é ruim da sua vida. Então, é um processo de purificação que nós, numa palavra, vamos falar de um crentez, é a santificação. Quanto mais nós vamos sendo purificados, mais nós vamos sendo santificados. Então, tudo é puro para os que são puros. Então, você não vê nos outros apenas as coisas ruins, mas vê as coisas boas. Você passa um filtro nela, separa aquilo que não é bom e olha para aquela pessoa. Então, tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os que são puros. Aquele que não tem esse discernimento de separar isso, né? Como é fácil a gente falar dos defeitos das pessoas. Como é fácil a gente criticar as pessoas. Mas e falar das qualidades? E elogiar as pessoas? Quantas vezes nós fazemos isso? Se a gente for contar quantas vezes a gente critica, aponta a falha de um irmão, e quantas vezes a gente elogia e agradece, nós vamos nos surpreender como nós somos miseráveis em pureza quando se trata de olhar para os outros. Porque ele fala aqui, porque a mente e a consciência estão sujos. Então, vamos falar de algo, como é que eu vou dizer? A Bíblia diz assim, se os teus olhos forem puros, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então, ele está dizendo isso. Se você olha com olhos de pureza, e você vai ter o teu corpo assim. Se você olha com olhares... Então, né, tinha até um pastor que brincava, ele dizia assim, quando passa uma mulher bonita, não é pecado você olhar uma vez. O problema é a segunda. Por quê? Porque quando passa, você olha, e aí você vira para olhar de novo. Então, vejam, nós não podemos fechar os olhos. Não.
Nós podemos olhar. Mas o que está na minha mente, no meu coração? Quantas vezes a gente olha para uma pessoa e julga aquela pessoa e já sai dizendo e falando de algo que a gente nem sabe, nem conhece. E a gente julga, às vezes, pela roupa, pela aparência, por uma palavra que ela fala. Então, quando a nossa mente está voltada a isso, então tem muitas pessoas, né, que são viciadas em pornografia e tem a sua mente voltada para isso. Então, tudo que ele vê malícia, vê coisas que às vezes nem existem. Mas por quê? Porque enche a sua mente, a sua consciência de imagens, de coisas, de filmes, seja lá o que for, e aquilo vai ficando registrado na mente, está lá na sua consciência. Pode até estar lá amortecida, não vem, mas quando olha alguma coisa, aquilo vai lá naquela caixinha lá e puxa aquele arquivo e ele relaciona aquilo com aquilo que ele viu, que aquele assistiu, que aquilo que ele olhou. Então, pureza é separar aquilo que é bom, aquilo que é ruim e olhar com os olhos de Jesus. Falam com a boca, mas negam com o coração. É a tal frase que a gente fala, né? Fala da boca para fora. Não é isso? Fala da boca para fora. Fala que obedece a Deus, mas negam com suas obras. Por isso que, amados irmãos, ser discípulo de Jesus não é fácil, porque você não pode falar uma coisa e viver outra. Você pode falar daquilo que você vive e daquilo que você vai viver. Mas você não pode falar daquilo que você não vive. E também sabe que não está preocupado em viver aquilo. Então, às vezes eu falo, insisto lá na igreja, agora você vai louvar, presta atenção no que você está falando aí. Isso aqui não é uma reza, não. Nós não ficamos aqui cantando hinos aqui, não. Nós estamos louvando. Então, se aquilo que está escrito lá não é realidade na tua vida, não cante. Ore e peça a Deus, Senhor, eu quero poder cantar isso aí, eu posso falar isso aí, porque isso aí tem que ser realidade na minha vida. Então, não adianta eu chegar lá e falar, Senhor, eu quero ser um vaso novo, quebra a minha vida e faz de novo. Aí você falou, peraí, não, eu não, Jesus, não faz isso não, não quebra não, eu não quero. Não. Bom, mas você não acabou de cantar, quebra e faz de novo. Né? Renova-me, tudo que há em mim, não tem nada de bom. Cara, eu fico lá reticente quando fala isso aí, porque eu falo, não, eu tenho uma coisa de bom em mim. Não é possível que não tem nada de bom. Tem coisa boa. Então, tem alguns hinos que a gente precisa prestar atenção no que está falando. Fala com a boca, mas nega com o coração. Então, lá em Mateus 12:33, fala, pelo fruto você conhece a árvore. Então, não adianta sair. Até eu brinco lá, já falei várias vezes, né? Num encontro lá, numa noite de pregação, o pastor está pregando lá, falando sobre relacionamento de família, o relacionamento do marido com a mulher, e está lá a esposa dele e os filhos sentados no banco. E ele falando, chega uma hora a filha vira para a mãe e fala assim, mãe, é esse pai que eu queria lá em casa. E aí? Como é que fica? Adianta subir lá no púlpito, falar um monte de coisa que você não vive, que é tudo mentira? Então, falo com a boca, mas o coração está longe, está bem longe. Uma pausa aí para alguém falar, comentar, reclamar, perguntar, alguma coisa. Alguém quer falar? Opa, eu queria falar uma coisa, pastor. De tudo isso que você falou, né, ele não entra, né, em nenhum momento até agora foi falado da misericórdia, né?
que muitas vezes as pessoas falam, você é muito justo, Deus quer que você tenha misericórdia também das pessoas, enfim, mas em todo esse estudo a gente vê muito a questão da justiça, e a justiça ela é uma coisa um pouco radical, né? A justiça ela é um pouco, é uma linha muito tênue. Não, não é radical, não. Justo é justo. Radical é a gente ir ou muito para a esquerda ou muito para a direita. Deus é justo. A linha é o prumo. Mas continua, desculpe. Vai lá. Não, mas nós, às vezes, na nossa justiça, somos radicais. Então, nós aplicamos a nossa justiça em alguém, né? Eu estou falando isso, mas eu estou sendo justo, né? Então, assim, a gente fere um pouco o outro, né? E realmente, assim, o caráter, se a gente for levar ao pé da letra tudo o que a gente precisa ser, tem que ser um aglomerado de todas essas coisas, porque se a gente só tirar a justiça, o nosso caráter não é bom, né? Se a gente só for justo, né? A Bíblia diz o que a respeito da justiça? Há um só justo. Nós não somos justos, por mais que a gente queira ser. Então, o que é misericórdia? É perdão imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos perdoa. Então, usar de misericórdia não significa que eu vou deixar de ser justo. Eu vou perdoar, então, é diferente das coisas que acontecem aí fora no mundo. O cara matou, roubou, mas vamos soltar ele, né? Fala com o Gilmar Mendes lá que ele solta. Então, cuidado com a nossa justiça. A nossa justiça, ela é falha. Então, nós, né, julgamos as pessoas, fazemos a justiça segundo a nossa visão. Mas se a gente tivesse a capacidade de ter a justiça de Deus em nós, o que nós faríamos? Usaríamos de misericórdia aqueles que precisam de misericórdia. E a misericórdia é aplicada. Deus não perdoou todo mundo. Qual é a condição para o perdão? Arrependimento. Arrependimento. Então, Deus usa da sua misericórdia com aqueles que se arrependem. Então, nós temos que usar de misericórdia com aqueles que se arrependem. Esse é o... Diz também que é como trapo de imundícia a nossa justiça, né? Como é que é? A nossa justiça como trapo de imundícia. A nossa justiça é como trapo... É como trapo de imundícia, né? Eu não sei onde está isso aí. Se você souber, fala aí para a gente, aí que eu não lembro. Mas, então, veja, a nossa justiça, ela é falha. Ela é falha. Porque nós, muitas vezes, queremos usar a nossa justiça, né? Então, lá a Bíblia, lá em Mateus 7, diz assim, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que você medir, você será medido. Então, ele está dizendo para nós não julgar. Nós... Será que a questão Isaías 64:6, pastor. Qual? Isaías 64:6 fala, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Amém, isso aí. Então tá aí, ó, tá na palavra. Que nós fala e nós mostra, né? Mas, pastor, sabe que o caso aqui que a Silvia estava querendo dizer não é o fato de que quando eu já estou madura na fé, já compreendi qual é o caráter e a postura que eu devo ter mediante a igreja, mediante a minha família, mediante a sociedade, eu quero subjugar o outro que ainda não é maduro como eu. Ou seja, aquele que ainda não consegue ter domínio próprio, aquele que ainda é beberrão, que ainda faz confusão. Será que não é isso que você queria dizer, Silvia? Que não devemos fazer isso? Isso,
E aí o que acontece? Quando a gente meio que entende qual é o caminho certo, a gente fica um pouco impaciente com aqueles que não entenderam o caminho certo. E aí a gente fica com o verbo. E aí a gente fica, ou a gente se afasta, ou a gente ora à distância, porque de perto você vai bater na pessoa, né? A Bíblia fala de, deixa eu ver aqui, enfermos. Aí acabou a temperança. É isso aí. É difícil seguir, viu? Olha, vou lhe dizer. O meu filho outro dia falou assim: mamãe, você já percebeu que a palavra paciência, ela é feita de duas palavras? Eu falei, filho, do quê? Ué, mamãe, paz, você tem que ter paz no seu coração e tem que ter ciência, que é conhecimento. Então, quando você tem conhecimento de que a pessoa não sabe, você se enche de paz. Aí você tem paciência. Eu falei, é verdade, filho, acho que você tem razão. Mas aí é covardia, porque a gente sabe das coisas e mesmo assim meio que não tá dando voto de confiança na outra pessoa de também aprender, porque todos nós levamos um tempo para chegar no nível que a gente chegou, né? Agora, usar do meu conhecimento para subjugar alguém que ainda não chegou... É complicado. Eu não sei, às vezes a gente vai falar de Deus, vai falar de Jesus para alguém, aí a pessoa já começa por um caminho tão difícil, né? Aí você vai lá com todo amor, carinho, fala de novo, vai conduzindo numa boa. Aí a pessoa nada, aí perde-se a paciência. Eu não sou muito boa para isso. Olha, começa daqui a pouco, eu já tchau, até logo. Ou já começo a discutir, sei lá, não tem paciência, não. Você está mostrando. É difícil, viu, Silvia? Eu sei bem o que é isso. Mas a Bíblia é bem clara, ela diz que o reino dos céus é para os violentos. Nós somos violentos, aqueles que são persistentes. Eles não estão nesse nível ainda, tem que compreender, né? Temperante. Convencer os contrários. Tá tudo aqui, viu? Viu por que eu estava me dando nota? Vamos correr um pouquinho, senão não sai daqui. O viver íntegro na igreja. Então, agora nós estamos falando do nosso ambiente, que é corpo, né? Então, no capítulo 6, ele fala de ser irrepreensível. Então, é íntegro, honesto, incorruptível. Então, nós temos que ser exemplo, modelo, referência. Você sempre tem alguém como referência de alguma coisa para a sua vida. Então, as mulheres, elas vão comprar uma roupa, ela tem uma referência. Puxa, essa roupa aqui, aquela mulher ficou bonita com esse negócio, com esse corte de cabelo. Alguém que vai fazer alguma coisa, ele sempre busca uma referência. Então, nós temos que ser exemplo, modelo, referência da vida de Cristo. Nós temos que ser. Então, aqui no 2:1, ele fala, falar de acordo com a doutrina verdadeira. Se ele está falando para falar com a doutrina verdadeira, é porque existe a falsa. E hoje existem muitas doutrinas falsas. Fake news. E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Nem tudo que se fala está na Bíblia. Então, às vezes, a gente ouve alguém falando, lá na Bíblia está escrito. Não está. Cuidado com as coisas, né? Então, ele fala de acordo com a doutrina. Ele está mandando Tito, que é um jovem, ensinar. Mas será que um jovem pode ensinar? Então, aqui ele vai mostrar para a gente qual era o foco dos homens mais velhos. Era dar exemplo para os mais novos. O foco das mulheres mais novas, mostrar às mais novas o seu comportamento como mulheres. Os homens mais jovens, o foco era aprender e imitar.
E dos servos, fazer a diferença. Então, eita, não quer ir. Então, fazer a diferença. De que maneira? Os servos, ele tem que ser realmente aquele que vem servir. Servir. Ele está para servir. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Ele servia a Deus e fazia aquilo que Jesus ensinou a ele. Alcançando maturidade espiritual, tempo de conversão e tempo de igreja não quer dizer mais santidade. Ah, mas eu estou aqui nessa igreja há mais de 30 anos. E daí? E o que você aprendeu? O que você está fazendo? Qual testemunho você está dando? Então, nós temos que buscar maturidade espiritual. De que maneira? Acelerando, remindo a palavra bíblica, o tempo. Remindo o tempo. O que quer dizer isso? Aprendendo mais rápido. Lá em Efésios 17, Paulo, orando aos Efésios, a Deus pelos Efésios, ele diz: Senhor, dá a eles um espírito de revelação e sabedoria. Porque quando você lê a palavra à luz da revelação e sabedoria do Espírito, você entende na hora. Isso acelera o nosso tempo de aprendizado. Então, preciso ler a palavra. Preciso estudar. Ler é diferente de estudar. Tá? Então, não fala assim, eu estou estudando a Bíblia. Não, você está lendo a Bíblia. Estudar a Bíblia é você pegar um trecho, uma palavra, um versículo, e buscar conhecimento, aquilo, quando foi, onde foi, quem escreveu, por que escreveu, qual era o propósito. Aí você está estudando a Bíblia. Fazer pesquisa. O que aconteceu? Como é que era na época? O que estava querendo dizer? Por que fala assim, dessa maneira? Então, tem coisas aqui que você vai descobrir que era próprio, característica daquela época em que eles viviam, que hoje não se aplica. Então, a Bíblia está errada? Não. Ela está mostrando que cada época nós temos que respeitar aquilo que nós estamos vivendo. Então, lá a Bíblia diz que não era para as mulheres vestir roupa de homem, então não podia usar calça hoje. Mas o homem não usava calça, usava túnica. O que ele estava querendo dizer? Não querer se parecer como o homem. Ouvir. Tem que aprender a ouvir. Tem gente que não gosta de ouvir. Você está falando, ele já está pensando na resposta. Ouvir. Ouvir, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E aqui está a chave de tudo. Sem isso, nada disso aqui vai funcionar. Oração. 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 E aqui a chave, Efésios 2:8, que a salvação é pela graça, por meio da fé. Salvação é pela graça. Não é porque eu estudo mais, ouço mais, eu oro mais. Não. É pela graça. Por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Muitas vezes o discípulo tem que renunciar. Renunciar ao quê? A coisas que talvez estejamos até acostumados. Impiedade. O que é impiedade? Falta de fé, despreza qualquer tipo de religião, despreza as pessoas.
Alguém aí acabou de falar, você tem paciência, não quer entender. Olha, está aqui. Isso é impiedade. Viu? Renunciar às concupiscências. Então, é um desejo desmedido, concupiscência, bens materiais, sensualidade, dinheiro. Podia falar muitas coisas aqui. Renunciar a isso tudo e ser sóbrio, justo e crente. É isso que Deus espera de nós. O propósito de Deus é formar um povo zeloso de boas obras. Ele vai ensinar o que é verdadeiro e desmistificar o que é falso. Nós vamos trocar o falso pelo verdadeiro. Então, muitas vezes a gente aprende muitas coisas que são falsas. A gente aprende que os santos são intermediários nossos. A gente aprende que adorar imagens é um ato de santidade. E nós temos que aprender o que é falso e deixar o que é falso e aprender e viver o que é verdadeiro. Então, o apóstolo Paulo fala para Tito assim: você vai falar, exortar e repreender. Falar da palavra. Exortar é animar com palavras, levar a pessoa a pensar. Então, aqui existe uma coisa muito diferente, que é entre exortar e repreender. A exortação vem antes da repreensão. Você está exortando alguém que está indo para um caminho errado ou está em alguma coisa que não deveria fazer, e você anima a deixar e leva ela a pensar de como sair daquela situação. Repreender é quando ela já cometeu o ato, já refez, já prejudicou, já fez a besteira, agora você vai advertir e censurar aquele ato. Então, aqui pode entrar a misericórdia. Aqui sim. Eu vou advertir, vou censurar, mas vou ter misericórdia dessa vida se realmente ela se arrepender. A misericórdia entra na exortação? Na exortação e na repreensão. Ela entra nas duas, no caso? Você tem que usar de misericórdia em ambos os casos. E a admoestação, pastor, entra em exortação? Também. Entra não em exortação, mas admoestar deixa eu ver, eu tenho anotado aqui. Eu vou ler como eu pus aqui. Admoestar não é exortar em amor? Não. Aqui fala, vem do latim, significa advertir ou corrigir, né? Então, você lá em, acho que é numa das cartas do apóstolo, então. admoestai os vossos filhos. Então, levar os seus filhos ao conhecimento. É uma exortação, todas têm que ser com amor. Tanto exortação, repreensão, qualquer uma delas tem que ser com amor. Mas o admoestar é você levar a pessoa a entender e dar a ela a explicação do porquê que ela está sendo exortada ou repreendida.
Então, a gente lá, a Bíblia fala que nós devemos fazer isso com os nossos filhos. Então, hoje, muitos pais não fazem isso com seus filhos. Não querem admoestar. Então, é uma exortação, é uma repreensão, mas é muito mais você estar aqui, ó, está muito mais aqui, ó, levar a pensar. Você vai trazer para ela o motivo de por que ela está sendo exortada ou repreendida, ou seja lá o que for. Entendi. Ontem na pregação, o pastor Hélio, né? Ele falou alguma coisa sobre isso, mas eu até anotei, e ele disse que sugestão é quando o problema já existe, né? E conselho é para evitar o problema. Eu vou falar uma coisa que eu não gosto de fazer, mas como nós estamos para aprender, eu não vejo na palavra de Deus um conselho. Para mim, o que está escrito, aquilo que Jesus falou, para mim é mandamento, não é conselho. Porque o conselho você pode dar, a pessoa pode não fazer. Ela está lá. Deus não está dando conselho que é para você, Ele está dizendo que é para você fazer. Você pode não fazer, né? Mas tem consequências muito sérias e importantes para a nossa vida. O conselho, não. Você dá um conselho, olha, eu acho que você deveria tomar um Buscopan para a tua dor de cabeça. A pessoa não toma e continua com dor de cabeça, amanhã ela sara. Agora, quando Deus fala alguma coisa, Ele está dando uma ordem, um mandamento para a nossa vida. Então, eu entendo que conselho e sugestão são válidos para a nossa vida cotidiana, tal, mas quando vem para a palavra de Deus, eu entendo que ela é mandamento. Mandamento para a nossa vida. Amém? Então, aí fica no entendimento de cada um, mas eu não gosto de falar que a palavra de Deus é conselho para nós, não. Eu gosto de falar que ela é mandamento para a nossa vida. Então, vamos lá. Falar, exortar e repreender. E o que ele fala aqui de coisa importante? Isso tudo você precisa de autoridade para poder fazer isso. Você não pode exortar uma pessoa ou repreender essa pessoa sem autoridade. E quando eu falo autoridade, não é que eu mando nessa pessoa. É autoridade no espírito. Você vai falar e a pessoa não vai se ofender. Ela pode até na hora não concordar, se revoltar, mas ela vai pensar no assunto. Ela vai ficar ruminando aquilo até entender que você falou com autoridade. Porque quando você não fala com autoridade, ela não gera frutos. Mas, pastor, essa autoridade, como o senhor está falando aí, a gente acata tudo devido ao proceder, certo? O jeito de viver de quem está passando. Se for uma pessoa que a gente assim, não tem aquela vida correta, né? Que eu estou falando nós do meio cristão. Pô, se eu tenho um pastor que faz tudo errado, alguma coisa assim, né? Ele não vai ter autoridade para falar comigo. Mas, né? Assim, quando eu digo comigo, assim, com o irmão, acho que a gente não aceita, não é isso? Em nenhum para passar autoridade... Em nenhum lugar, em nada, na vida secular, na igreja, nada, você jamais vai obedecer a alguém que não fala e vive o que fala.
Então, autoridade. Como é que eu obtenho autoridade? Através do conhecimento. E aplicação do conhecimento na minha vida. Tá certo? Então, correto. Alguém que vem para falar, fazer uma palestra sobre casamento, que é divorciado, ele não tem autoridade para falar sobre casamento. Tá certo? Alguém que faliu na vida, não conseguiu e não se ergueu, tá lá. O cara não tem autoridade para vir falar para um grupo de empresários como ser bem-sucedido no seu trabalho. Então, eu tenho que ter conhecimento para adquirir autoridade. Autoridade e poder são coisas distintas. Eu posso ter poder e não ter autoridade. Me deram uma função, um cargo, e eu vou, falo, dou ordem e ninguém me obedece. É porque eu vejo muito disso, o senhor até pôs bem, autoridade e poder. Pessoas que têm poder e acham que é autoridade. Né? Quer pôr aquilo como autoridade. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra. Acaba não sendo. Um exemplo muito bom. Ele falou assim, se você estiver indo por uma estrada e chegar lá no meio do caminho, o guarda entrar no meio da rodovia, levantar a mão e mandar você parar, você para. Porque autoridade. Ele é autoridade ali. E deram a ele poder de fazer você parar. Certo? Você tem que parar. Então, ele tem o poder e tem autoridade. Agora, tem pessoas que têm o poder, mas não têm autoridade. Então, você vê muitas vezes aí, né, pregadores, chefe, patrão, pais, que têm poder sobre os filhos, porque são, mas não têm autoridade. Os filhos não respeitam nada. Então, a autoridade você tem que adquirir, em primeiro lugar, através do conhecimento. Eu não posso falar da palavra de Deus se eu não conhecer. Para que eu tenha autoridade, para quando eu abrir a boca, para pregar a palavra, para fazer discípulo, para falar para os outros, eu tenha autoridade. As pessoas vão me ouvir e vão me respeitar. Então, é assim que o apóstolo Paulo está formando o caráter de Tito, né? Moldando e dando a ele o caminho para ser um bom discípulo, um embaixador de Cristo ali em Creta. E nós precisamos ser bons embaixadores de Cristo aqui nesse mundo. Amém. Amém? Vamos ao... Pastor, deixa eu perguntar um negócio assim, eu estou com uma dúvida aqui. Aqui foi na terceira apostila, Servo de Deus, João 9,4, a obra que ele me enviou. Quando diz assim... Deixa eu pegar ele aqui, que aí eu digo... Só para tirar uma duvidazinha aqui. João 9,4. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Nesse versículo aqui, ele quer dizer trabalhar a obra, fazer a obra enquanto é dia, enquanto a gente tem tempo, e a noite é pelos dias difíceis que vai vir, como diz na palavra, que vai ter perseguições, tudo. É isso ou eu me confundi? Lê de novo o versículo, por favor. 9,4, João.
convém que faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Não é isso, não. Não, Jesus está falando dele, né? E ele tem que fazer a obra dele enquanto ele está aqui nesse mundo. Entendeu? Por quê? Vai chegar a hora que ele não fica mais, ele vai ser tirado. Então, ele está falando do tempo de fazer. Dele mesmo, né? E nós temos que seguir o exemplo. Temos que fazer enquanto temos oportunidade. Entendeu? Tá, jóia. Até porque no versículo 5 ele fala: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Isso aí. Então, é isso que ele está se referindo, né? E fazendo com a gente, está dando o exemplo, mostrando o modelo para que a gente possa fazer exatamente como ele tem feito. Ô, pastor, você já entrou no módulo 4? Porque a hora que você estava passando os slides, estava escrito lá. Eu já acabei o módulo 4. Já acabou o módulo. Só deixa eu copiar o título do módulo 4. Título do módulo 4? Agora sim. É viver íntegro na igreja, não? Espera aí. Viver íntegro na igreja. Aqui, ó. Copiou? Muito obrigada, desculpa. Então é isso aí, meus amados. Vamos orar? Temos aí um tempinho, eu extrapolei um pouco, passei da hora, me perdoem. Mas eu precisava dar esses 2 módulos hoje. Então vamos orar, vamos pedir oração pelo Paulo, vamos pedir pela família da Úrsula, vamos pedir pela dona Araci, pelo seu Cláudio. A Cleonice não está aí, né? Cleonice, você sabe do Cláudio, da Bia, do Luli? Acabei de falar com a Cleonice agora há pouco. E ela falou que todos estão, menos ela. E hoje ela refez de novo o exame, vai ficar pronto amanhã. Ela está isolada de todo mundo lá, foi o que ela me falou. A Cleonice dá mais coisas, mais detalhes. Não, mas é isso mesmo. Todo mundo pegou, menos ela, graças a Deus, né? Né? Ela está sendo a coluna lá, segurando. Mas ela falou que o pessoal está bem até, né? Graças a Deus está bem, né? O Luli estava com dor de cabeça, né? A Bia também já passou sintomas de dor no corpo, estava com diarreia, mas já passou. E aí o Cacá também está super bem, se alimentando bem, graças a Deus. Amém. Quem mais? Todos tomando medicação. Vamos citar os nomes, né? Pastor Luiz, a Rosinha, a Marli, quem mais? Vamos lembrar os nomes e falar os nomes. E a gente vai pedir, então, para orar. Alguém tem algum pedido, algum testemunho para dar? Pastor? Diga. Eu quero agradecer porque hoje a gente de saúde veio aqui trazer o agendamento da consulta na dermatologista Pupinelli. E não vai ser no CRI, mas é num AMA aqui perto de casa, terça-feira que vem. Amém. Então já abriu a consulta, que era o que ele estava precisando, né? Então, vamos orar pelo Pinelli, pelo exame que ele vai fazer também.
Amém? Amém. Amém. Mais alguém? Se não tiver mais ninguém, nós vamos orar. Amém? Vou pedir para o Jailson começar orando. Amém? Vem, Jailson. Vou pedir para... Ih, cadê ele? Marco, você está aí, Marco? Você ora, Marco? Hein? Quem mais? Pode começar? Espera aí, só mais um aqui. Vamos eleger 3 homens aqui. O John vai orar. John! Tudo bem, John? Terceiro. Pode ser? Ô, pastor, amém. Estou aqui. Então vamos orar, então. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra. Espera aí, João. Espera aí. Vamos começar com o Jailson, o Marco e você, tá bom? Na sequência. Tá bom, pastor. Não esquecer de orar pela nossa igreja, pelo nosso ministério, pelas igrejas, pelo país, viu? Para abençoar aí a nossa semana. Temos amanhã reunião das mulheres, escola bíblica, estudo na quarta, estudo de oração. E eu estou aqui confundido, estou achando que hoje é quarta-feira, viu, irmãos?